Paz e graça, irmãos. Mais uma noite que estamos na presença do Senhor. Queremos louvar por mais um dia, por mais uma semana que o Senhor nos deu. Que nós possamos ficar firmes, porque o Senhor é conosco. Amém? Vamos orar nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo momento, Deus, que estamos em Tua presença, pela saúde, pela vida. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem sido o nosso auxílio em todo o nosso caminhar. Obrigado, Deus. Não existe palavra em nosso vocabulário para declararmos o quanto te amamos, Senhor. Aceita a nossa adoração, recebe o nosso louvor como um cheiro suave às Tuas narinas, que possamos, Deus, verdadeiramente tocarmos o Teu coração, Senhor, com os nossos louvores, com a nossa adoração, Pai. Fica conosco, abraça cada um dos irmãos, Pai, em seus lares, abençoa-os, ó Deus, que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua misericórdia nos cubra, Senhor, e nos livre de todo mal, Senhor, porque, Senhor, debaixo das Tuas asas estaremos seguros, Senhor. Nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Amém, Senhor. Glória ao Teu nome.
Glória a Deus. Esse é o vale de Jaboque. Foi no vale de Jaboque que o meu nome mudou, transformou-me num homem à imagem do Senhor. O meu nome era Jacó, hoje ele é Israel. Sou subindo a escada que me leva até o céu. Descem anjos, sobem anjos, o meu medo já se foi. Vou buscar a minha bênção, oh meu Senhor. Eu estou maravilhado com esta bela visão. Hoje eu acordei com todo o coração. Foi no vale de Jaboque que o meu nome mudou, transformou-me num homem à imagem do Senhor. O meu nome era Jacó, hoje ele é Israel. Sou subindo a escada que me leva até o céu. Descem anjos, sobem anjos, o meu medo já se foi. Vou buscar a minha bênção na mão do meu Senhor. Eu estou maravilhado com esta bela visão. Hoje eu acordei com um novo coração que brilha, que salta, que se alegra no meu Senhor, que anseia, que deseja estar perto do meu Criador, que brilha, que salta, que se alegra no meu Senhor, que anseia, que deseja estar perto do meu Criador. Que brilha, que salta, que se alegra no meu Senhor, que anseia, que deseja estar perto do meu Criador, Jesus. Glória a Deus. Vamos exaltar esse Deus que é tão bom conosco. Amém, igreja?
Independentemente da situação que tu nos coloque, que tu nos permite estar, nós sabemos que temos um Deus soberano que provê sobre todas as coisas e que está acima de todos. Muito obrigado, Pai, pela tua providência divina. Muito obrigado, Pai, pela tua proteção, por ter nos dado o que necessitamos e por ter nos guardado de todo mal. Somos gratos a Ti, Senhor. Abençoa cada um que está em seu lar e para que nós possamos receber a tua mensagem, a palavra, a começar de mim, aos nossos corações. Te louvamos, te damos graças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, amada igreja. Queria pedir que os irmãos, aí na sua casa, abrissem suas Bíblias em Abacuque, no livro de Abacuque, capítulo 1. Amém?
É um livro bem pequenininho que você vai encontrar lá no finalzinho do Antigo Testamento. É mais fácil os irmãos procurarem por Mateus e voltarem um pouquinho. Vocês vão acabar encontrando Abacuque. Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz o seguinte, até o começo do capítulo 2. Ó Senhor, meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônicos para nos disciplinar, como castigo por nossos pecados. Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Poderás indiferentemente diante desses traidores? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? Somos apenas peixes para serem apanhados e mortos? Somos apenas seres do mar que não tem quem os guie? Seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes enquanto eles se alegram e festejam? Então eles oferecerão sacrifícios às suas redes e queimarão incenso diante delas, dizendo: essas redes nos enriqueceram. Deixarás que permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações? E aí no início do capítulo 2, versículo 1, subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa? Até aí, meus irmãos. Deixem as suas Bíblias abertas, que a gente vai acabar voltando algumas vezes para esse texto. Bem? Primeiro eu queria falar sobre o contexto. O que é que estava acontecendo nesse momento que a gente acabou de ler? Sempre é importante que a gente entenda o contexto, que se aplica um texto, para que a gente consiga extrair a mensagem que originalmente foi destinada. A gente vai ver um diálogo, basicamente, da parte de Abacuque, o profeta menor Abacuque, com Deus. A gente vai ver que, ora Abacuque ora, ora Deus responde. E a gente vai acabar vendo isso ao longo de todo o livro. Nesse período em que Abacuque vivia, provavelmente no século 7 a.C., ou seja, 700 anos antes do nosso Salvador vir à Terra, os israelitas estavam passando pelo período de dominação da Assíria. A Assíria era um império gigantesco, daqueles que saíram conquistando tudo, e eles, como outros impérios já haviam passado, estavam dominando a tribo, o reino de Judá. E eles eram um povo implacável, um povo cruel, um povo habilidoso e perverso em cometer o mal, em cometer atrocidades. Eles eram um povo ímpio. E eles estavam dominando o povo judeu. E nesse momento, como em muitos outros da história, o povo de Judá, o povo de Deus, estava passando por um momento de decadência moral e espiritual. E a gente vai ver isso explicitamente no começo do livro. Lá no começo, Abacuque capítulo 1, nos primeiros versículos, ele vai falar que há violência por toda parte, treia haver estas maldades para sempre. Ele começa a perguntar a Deus o que é que Deus vai fazer com tamanha maldade. A angústia de Abacuque não era apenas isso. Não era apenas ver seu povo cometendo crueldades, sendo mal, perverso, nesse estado de rebelião contra Deus. Mas era também porque Deus não respondia às suas súplicas e clamores. Aparentemente Deus estava em silêncio. A gente vai ver justamente no começo do capítulo, queria pedir que os irmãos voltem aí um pouquinho, lá para o início do capítulo 1, onde ele vai dizer, no versículo 2, até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver esta maldade para sempre? Por que preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo inteiro. A gente vai ver justamente no início a primeira oração de Abacuque, pedindo que Deus, clamando que Deus traga uma resposta para essa aflição que o povo estava passando e por esse momento de decadência. Basicamente, o que Abacuque estava pedindo era um momento de reavivamento. Como Deus já tinha intervido muitas vezes na nação de Israel e promovido um reavivamento,
grande naquela nação, em que as pessoas voluntariamente quebravam seus ídolos e eles voltavam-se ao Senhor. E a gente vai ver esse processo de rebelião e retorno ao longo de toda a história de Israel. Ora Israel está bem, outra hora está voltado aos ídolos, outra hora está em pecado, outra hora está se redimindo. E o Senhor nunca desistia, porque o Senhor havia um pacto com esse povo. Abacuque viveu durante o período de Jeremias, mas ele viveu um pouco antes do período de dominação dos babilônicos. Provavelmente o Império Babilônico foi o império, um dos mais famosos que dominaram o povo judeu. Ele viveu um pouco antes do Império Babilônico dominar Israel. E é basicamente sobre isso que a gente vai encontrar esse desespero de Abacuque. Porque, olha só, meus irmãos, quando ele pede a Deus uma resposta, sabe qual é a resposta que Deus dá? Lá a partir do versículo 5, olha só o que Deus responde. Observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam mesmo que alguém lhes contasse. Estou levando os babilônicos, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmos o que é certo. Seus cavalos são mais velozes que leopardos e mais velozes que lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros atacam vindo de longe, como águias, e lançam sobre a presa para devorá-los. E acontece que Abacuque ele tem um susto, porque houve uma quebra de expectativa. Nos primeiros versículos ele ora a Deus, clamando por uma resposta, e a resposta que ele encontra é que Deus vai mandar os babilônicos. A resposta do Senhor não era bem a que Abacuque esperava. Abacuque estava esperando que Deus intervisse com algum tempo de avivamento ou até livrasse o povo do domínio da Síria. Mas o que Deus diz é que vai vir um povo pior do que os assírios. Os babilônicos vão vir e ele descreve que eles são tão violentos que os cavalos deles são mais velozes que leopardos e seus cavaleiros mais ferozes do que lobos. E a gente percebe que esse é o contexto que a carta se aplica. Um profeta meio angustiado pela resposta que ele encontrou da parte de Deus. Ele imaginou que Deus iria poupá-los ou até enviar algum tipo de intervenção, mas a resposta que Abacuque encontra é que Deus vai vir e instrumentalizar o seu juízo através de um povo ímpio, através de um povo mau e perverso. E é aí que eu queria trazer a mensagem de hoje, meus irmãos. Através desse texto que a gente vai ver versículo por versículo, por que Deus permite o mal. Esse é o título da mensagem de hoje. Por que Deus permite o mal? Por que Deus usa o mal para cumprir seus propósitos e desígnios? Porque como a gente viu aqui, no versículo 5, o próprio Deus enviou os babilônicos. Versículo 6, eu estou levando os babilônicos. Ou em algumas versões da Bíblia de vocês pode estar caldeus. Vamos lá, primeiro ponto, a gente vai entender qual foi a reação dessa visão que Abacuque teve. Primeiro ponto é que ele lembra quem é o Deus dele. Lembra-te de quem é o teu Deus. Ele começa relembrando e enaltecendo o Deus com o qual Judá firmou essa aliança. Lá no versículo 12. No versículo 12 ele começa dizendo: ó Senhor, meu Deus, meu santo, tu que és eterno. O primeiro ponto, meus irmãos, é que Deus é eterno. Deus, ele existe para todos sempre. Em contraste com os deuses dos caldeus, que eram baseados na força humana, como a gente vai ver no versículo 11, um pouco antes, se os irmãos voltarem para o versículo 11, passam com rapidez como um vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Ou seja, um contraste claro. Os deuses babilônicos hão de passar, porque eles eram baseados no homem, na força do homem. Mas o nosso Deus é eterno. Tudo há de passar, mas nosso Deus permanece para todo sempre. O primeiro ponto, meus irmãos,
Lembra-te que teu Deus é eterno. É isso que Abacuque primeiramente traz à tona. O segundo ponto, que é a consequência da eternidade de Deus, é que ele é imutável. Como a gente vai ver aí no versículo 12, ele vai chamar, ó Senhor, nossa rocha. Ou seja, ele faz uma referência à última oração de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, quando Moisés diz, eis a rocha, uma referência pelo qual Deus era muitas vezes retratado, nossa rocha, nosso firme fundamento, aquele pelo qual nós podemos construir e edificar nossa casa, porque nós sabemos que Ele não vai mudar. É um Deus que é fiel, que a gente pode confiar, porque se Ele prometeu para nós que nunca nos abandonaria, Ele nunca, jamais irá nos abandonar. Então o segundo ponto, meus irmãos, que ele lembra é que Deus é imutável, Deus não muda. Se Deus é eterno, Deus também não muda. E o terceiro ponto, meus irmãos, que ele traz é que Deus é o Deus da aliança. Ele vai dizer, ó Senhor, meu Deus. Sabe o que significa esse ó Senhor? No original é traduzido como Yahweh. Yahweh é o tetagrama, que significa o Deus do pacto. Não lembra quando Moisés pergunta lá na sarça ardente, antes de ser enviado, eu digo que eu vou ser enviado no nome de quem? E ele diz, eu sou o enviou, ou eu sou o que sou. Yahweh é justamente um nome pactual de Deus, é o nome que Deus estabelece diante de Moisés, para lembrar constantemente esse povo, eu sou o Deus que fez essas promessas, que livraria vocês do cativeiro do Egito, que guiaria vocês durante todo o deserto até a terra prometida, e que faria desta uma grande nação, e que ela iria ter descendentes por toda a terra, mais incontáveis do que as estrelas no céu ou as areias no mar. E é justamente esse o terceiro ponto que ele vem trazer à tona. Lembre-se de que esse Deus fez um pacto eterno, um pacto que transcenderia descendentes e que principalmente não seria quebrado por rebeldia. Um Deus que prometeu agir em meio ao seu povo, independentemente de como eles reagiriam. Embora muito a gente tem que se atentar, ele prometeu que nunca abandonaria esse povo, mas que ele traria juízo sempre que eles se rebelassem, sempre que eles se voltassem para o mal, sempre que eles voltassem para os seus ídolos. Ele, como um pai amoroso, ele iria discipliná-los. O quarto ponto é que ele é o nosso Deus. Ele vai dizer, ó Senhor, meu Deus, meu santo. Ele vai dizer, ele vai enaltecer justamente esse ponto que o Senhor é o nosso Deus. Em que nós devemos temer, sabemos de que nós somos povo exclusivo dele, eleitos desde antes da fundação do mundo. Estamos depositados nossas esperanças em um Deus que chama de nosso, que nos olha para nós e chama de nosso, que nós podemos olhar para ele e chamarmos de meu, nosso Deus, e ele nos olha e nos chama de nosso povo, meu povo. E aí nós temos essa exclusividade, nós pertencemos a ele e ele pertence a nós. É nosso Deus exclusivo, diante de toda a idolatria, de todos os falsos deuses. Ele é o nosso Deus, soberano e poderoso, acima de tudo. E por último, meus irmãos, o que ele vai trazer, o quinto ponto, é que Deus é santo. A gente vai ver no versículo 12 ainda, que ele vai dizer, ó Senhor meu Deus, meu santo. É um contraste claro, mais uma vez, com os deuses pagãos, que eram incoerentes, injustos, imorais. Eram deuses que cometiam erros, assim como homens. Mas o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, perfeito e bom. Ele é um Deus santo, um Deus puro, um Deus que não tolera o pecado. Ele é um Deus que está sobre tudo, porque Ele está acima de todos. Ele é um Deus que permanece soberano sobre toda a sua criação. E ao mesmo tempo se mantém intocado, se mantém incorruptível, porque o nosso Deus é imaculado e santo, perfeito. Um Deus que nós podemos confiar, justamente porque Ele não erra. É um Deus que Ele é impecável. E um ponto que eu queria enfatizar, meus irmãos, é que Abacuque, em vez dele focar no problema, que é a destruição
iminente vindo por parte dos babilônicos, ele vai focar em quem é nosso Deus. Em meio à adversidade, em meio aos problemas, em meio às desesperanças e desilusões, Abacuque escolhe não olhar, não focar no problema. Ele foca em quem é o Deus dele. E com isso ele chega a duas certezas. Ele chega a duas conclusões fantásticas. A primeira conclusão que Abacuque chega, quando ele lembra-se de quem é o Deus dele, é que Deus não planeja nos exterminar. No versículo 12, meus irmãos, ainda, ele vai dizer: ó Senhor, meu Deus, meu Santo, Tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Talvez na sua versão vai estar, na sua versão vai estar: certamente não morreremos. Certamente não morreremos, meus irmãos, porque nós seremos conquistados, nós sofreremos, passaremos provações e disciplinas, mas o Senhor não nos abandonará. Lembre-se mais uma vez dos atributos de Deus. Ele é santo, Ele é imutável, Ele é o Deus pactual que prometeu para nós uma vida eterna. Ele é o Deus que nos chama de seu povo exclusivo. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus que não nos desampara, meus irmãos, mesmo em meio a adversidades, em meio a desilusões. O Senhor certamente não nos abandonará. Talvez você aí na sua casa tenha se questionado sobre muitas dessas coisas, mas a gente deve se lembrar que nós temos um Deus soberano, um Deus que está acima de todo problema, um Deus que ignora tudo o que pode parecer para nós difícil e impossível, e que diz que irá estar conosco até o último dia, até a consumação dos séculos. Um Deus que promete nos prover em cada detalhe, em que nós não passaremos necessidade, em que tudo poderemos. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o Deus que Abacuque lembrou que tinha, e ele decide não pensar no problema. Ele decide não olhar para os babilônicos que estavam vindo, mas ele olha para o seu Deus e encontra paz. E a segunda certeza, meus irmãos, é que Deus levantou os caldeus, levantou os babilônicos para o juízo de Judá. Ainda no versículo 12, a gente vai ficar um bom tempo ainda no versículo 12, mas é importante que nós entendamos. Ele vai dizer: ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônicos para nos disciplinar, como castigo por nossos pecados. Esse é um ponto crucial, porque o próprio Deus enviou os babilônicos. O próprio Deus enviou o mal, em certo sentido. Ele enviou o próprio mal para disciplinar seu povo. Assim como um pai disciplina seus filhos, a fim de que eles amadureçam, assim nosso Deus nos ensina através de provação e juízo. E a gente vai ver isso se repetindo ao longo de toda a história do cristianismo e do povo de Deus. Desde o Antigo Testamento até o Novo, Deus permite que seu povo passe por problemas, por dificuldades. E Ele instrumentaliza até o próprio mal para que cumpra o propósito dele, o propósito eterno. De forma que, quando nós passamos por isso, nós somos melhorados, aperfeiçoados. E aqueles que não são dele são julgados, passam por um momento de juízo, porque a aprovação destinada ao seu povo tem algumas implicações que a gente vai ver logo adiante. Mas talvez o ponto mais importante, meus irmãos, é que Abacuque não olhou para o problema. Abacuque olhou para Deus. Abacuque lembrou-se de quem era o seu Deus, independentemente daquilo que viria. E é assim que encontraremos paz em meio a essa crise que o Brasil e o mundo têm passado. Esse momento de pandemia, em que muitos se veem desesperados, desiludidos, desempregados, passando por uma crise econômica, por problemas de saúde, onde a gente vê, inclusive, pessoas próximas de nós doentes e muitas vezes falecendo por meio desse vírus.
onde a gente vê uma crise e instabilidade política enorme no mundo, em que a gente não tem certeza do que vai acontecer nos próximos dias, quanto tempo vai durar, e a gente se vê meio a essa angústia, uma angústia parecida com a que Abacuque estava passando, em que a gente acaba fazendo muitos desses questionamentos: até quando Deus vai nos permitir passar por esses problemas? Até quando Deus vai nos permitir viver esse mal? Até quando, Deus? E a gente acaba vivendo esse mesmo dilema. Mas a gente, para encontrar paz, meus irmãos, em meio a essa crise, a gente deve fazer como Abacuque. Não deve olhar para os problemas, não deve se preocupar e ter ansiedade pelo que há de vir. Porque senão a gente vai desfalecer, perder o ânimo. Mas nós devemos olhar para o nosso Deus. Um Deus que é eterno, um Deus que é imutável, um Deus que nos prometeu e que faz parte do nosso pacto, um Deus que nos chama de seu povo, e um Deus santo e poderoso. E aí nós chegamos às mesmas conclusões de Abacuque, as mesmas conclusões de que certamente não seremos destruídos, mesmo em meio ao caos, a problemas e sofrimento. O Senhor nos mantém, o Senhor nos provê, o Senhor nos sustenta, porque Ele é a nossa rocha e na palavra pelos quais nós estamos firmados. E segundo, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Seja disciplinar os seus filhos, seja trazer juízo aos maus, seja nos ensinar e nos amadurecer através de provação, ou seja através de propósitos eternos que não cabe a nós sabermos hoje. Nós devemos descansar, sabemos que tudo contribui conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Mesmo aquilo que não entendemos, mesmo aquilo que julgamos sermos mal, tudo contribui, tudo leva para um propósito eterno, que é o nosso bem. Deus encaminha a história, toma as rédeas para si, conduzindo os acontecimentos de forma que eles beneficiem os seus filhos, que eles beneficiem o seu povo, mesmo que nós soframos, mesmo que nós não entendamos o propósito de Deus hoje, mesmo que nós não tenhamos a resposta de Deus para nossos problemas hoje, nós devemos descansar na verdade de que Ele é um Deus soberano e que Ele nos ama e que Ele tem um propósito que, mesmo que não entendamos hoje, sabemos que é bom, perfeito e agradável. Amém? E aí eu queria entrar em um ponto importante. Por que Deus usa o mal para isso? Por que Deus permite que o mal venha? Usa, inclusive, ímpios para aplicar o seu juízo e a sua disciplina. E mais importante, como é que um Deus santo, justo e bom pode usar um ímpio para corrigir e disciplinar o povo de Deus? E é um questionamento honesto, meus irmãos, que poderia ser feito por qualquer um de nós. Um questionamento honesto. A gente poderia se chegar em oração e dizer: por que, Senhor, nos permite passar por isso? Por que, Senhor, não encontramos resposta em meia oração? Nós oramos e o Senhor não nos responde, aparentemente está em silêncio. E é justamente isso que Abacuque faz nos versículos 13 ao 17, que a gente já leu e vai voltar. Ele irá orar a Deus e entregar a Ele essa sua dúvida, esse seu questionamento, essa sua angústia e esse seu amargor. Então, vamos começar a destrinchar um pouco essa oração. A oração que Abacuque faz a Deus, a partir do versículo 13, amém? Abacuque capítulo 1, versículo 13. Ele diz assim: mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? E ele começa questionando: Senhor, eu sei que o Senhor é puro, porque Deus é puro, meus irmãos, e Ele não tolera o mal. Ao longo de toda a Bíblia a gente vai ver que Deus não tolera o mal, Deus não tolera o pecado, e ele vai fazer esse questionamento legítimo: por que, Senhor? Até quando o Senhor permite que o mal exista, tolera o mal, mesmo o Senhor sendo bom, mesmo o Senhor sendo justo, sendo perfeito?
O Senhor é puro, como é que o Senhor tolera o mal? Essa aparente tolerância de Deus diante dessa injustiça angustiava Abacuque. Porque mesmo o povo judeu, estando em rebelião, mesmo o povo de Deus estando em pecado, eles ainda assim eram menos perversos, eram menos maus do que os babilônicos. Os babilônicos eram outro nível de crueldade, de maldade, de perversidade, de idolatria. E mesmo assim o Senhor tolerava, o Senhor permitia que esse mal existisse. E no versículo 14 e 15 ele vai dizer: somos apenas peixes para sermos apanhados e mortos? Somos apenas seres do mar que não tem quem seguir? Seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes, enquanto eles se alegram e festejam? E a gente vai ver esse segundo questionamento de Abacuque. Ele vai questionar a Deus dessa impunidade dos babilônicos. Ele vai dizer: Senhor, nós não temos valor? Nós somos apenas como peixes pelos quais os babilônicos vêm com uma grande rede e saem pescando tudo, como se fôssemos seres sem valor, apenas animais, assim como grandes nações já vinham vindo sendo varridas por esse império babilônico. E ele começa a perguntar por que Deus colocaria tanto poder na mão de ímpios. Por que Deus permitiria a existência de tamanho mal no mundo? E esse é outro questionamento que muitas vezes nós podemos fazer. Senhor, por que o Senhor permite que ímpios, pessoas que não são teus, que não são povo de Deus, eles sejam tão poderosos até nos nossos dias? A gente vê que tem muitos multimilionários que sequer acreditam em Deus, muitos chefes de Estado com poder bélico enorme, que nem sequer temem o Senhor. Por que é que o Senhor permite que ímpios, pessoas que não são do seu povo, tenham tanto poder em suas mãos? Para que instrumentalizem a sua crueldade, a sua perversidade no mundo. Por que é que o Senhor permite que ditaduras sangrentas, como da China, da União Soviética no século passado, existam? Grandes monarquias ditatoriais como no Oriente Médio, o Estado Islâmico e vários outros poderes ímpios e perversos que o Senhor permite. A gente pode acabar fazendo muitas vezes esse questionamento. Por que é que o Senhor permite que ímpios fiquem impunes? Por que é que o Senhor permite que pessoas más tenham tanto poder? E aí no versículo 16, ele vai fazer outro questionamento, no versículo 16 e 17. Então eles oferecerão sacrifícios às suas redes e queimarão incenso diante delas, dizendo: essas redes nos enriqueceram. Deixarás que permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações? E aí, meus irmãos, que Abacuque vai questionar Deus sobre o fortalecimento da idolatria deles. Ele vai dizer meio que assim: Senhor, o Senhor permite que eles tenham vitória atrás de vitória, que eles conquistem nações atrás de nações, que eles enriqueçam, que eles cresçam, que eles prosperem, e no final de tudo isso, eles vão dar glória aos seus ídolos. Eles vão agradecer, não a Deus, eles vão agradecer a seus falsos deuses. E Abacuque vai fazer essa pergunta: Deus, por que o Senhor permite que esse povo cresça, que esse povo se prospere? Porque no final de tudo isso só vai fortalecer a idolatria deles. Eles vão olhar para tudo isso e eles vão, como diz aqui, oferecer sacrifícios e queimar incenso aos seus ídolos. Eles vão achar que foi pela sua própria força que eles conquistaram tudo isso. Eles nem sequer vão lembrar de Deus. Talvez eles nem vão saber que Deus é real, nosso Deus. E esse questionamento que ele vai fazer: por que Deus não intervém para que eles achem que estão prosperando por causa dos seus ídolos? É uma oração sincera. É uma oração sincera de alguém que quer entender o porquê Deus permite que tudo isso aconteça. Meus irmãos, por muitas vezes nós vivemos apegados a tantas dúvidas, a tantos questionamentos. Por que isso, Deus? Por que aquilo? Por que o Senhor permite o mal? Por que o Senhor deixa que isso aconteça? E é legítimo nós só chegarmos diante de Deus e clamarmos, assim como o profeta Abacuque fez. Não é errado, meus irmãos, nós chegarmos diante de Deus em oração e perguntarmos a Ele com toda sinceridade.
Não de forma a duvidar dele, de apontar ou acusar a Deus de nada, mas realmente buscar e compreender, de buscar entender o porquê de tudo isso. A gente pode pedir isso a Deus em oração. A gente pode chegar diante dele e fazer nossas súplicas e pedir para que Deus traga alguma resposta. Dadas as devidas proporções, muitos de nós, dos crentes, com toda sinceridade e conhecendo a Deus, perguntam por que esse mal tem nos sobrevindo. Por que a pandemia? Por que o Senhor permite que esse vírus venha assolar o teu povo? Impedir que nós se reunamos aqui, onde todos nós queremos estar, reunidos aqui na casa do Senhor, adorando, agradecendo a Ele, ou muitas vezes passando por problemas financeiros, passando por problemas de saúde, vendo pessoas do nosso lado falecerem. Por que o Senhor permite que isso aconteça? Por que Deus não intervém e dá um basta em tudo isso? Aparentemente Deus não nos dá uma resposta imediata, assim como não deu para Abacuque. Assim como Abacuque não teve uma resposta imediata, muitas vezes somos nós. Muitas vezes somos nós que chegamos sinceramente diante de Deus, pedindo para que Ele nos salve no meio desses problemas, nos guarde, mas o Senhor nos deixa passar por meio dessa provação. Mas aí, meus irmãos, vem um ponto mais importante. Vem o ponto mais importante da mensagem de hoje, que eu queria que os irmãos se atentassem. A gente já entendeu, já compreendeu que muitas vezes o Senhor instrumentaliza o mal para cumprir seus propósitos eternos, que é de provar e disciplinar os seus e trazer juízo para os maus, para os rebeldes. Mas aí Abacuque vem com uma grande decisão. Capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, versículo 1, e ele diz: subirei até minha torre de vigia e ficarei em guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Amém. Até aí, meus irmãos. Em vez de desanimar, por ele não ter uma resposta, em vez de ele murmurar e começar a duvidar da providência soberana de Deus, ele não se esqueceu dos atributos de que o seu Deus representava. Lembra daqueles atributos que a gente lembrou no começo? De que Deus é eterno, de que Deus é imutável, de que Deus é o Deus do nosso pacto, de que Deus nos chama de seu, de povo eleito, escolhido, exclusivo dele, e que Ele é um Deus santo, um Deus que promete nos amar, que promete nos cuidar, que promete não de nos livrar do mal, mas de estar conosco, independentemente da situação, de não nos abandonar. Um Deus que não planeja nos destruir, mas que planeja que nós tenhamos amadurecimento, que nós cresçamos. E, meus irmãos, em vez dele desanimar, ele vai dizer que subirei até minha torre de vigia. Sabe o que é torre de vigia? Nas cidades antigamente tinha aquelas muralhas, certo? As cidades eram muradas e tinham algumas torres que eram espalhadas pelas muralhas. E essas torres é onde ficavam os vigias. E eles ficavam revezando para que sempre aquela cidade ficasse sendo vigiada pelo lado de fora. Como é que eles iam saber se os inimigos estavam se aproximando se não tivesse alguém que ficasse de plantão 24 horas vigiando na torre, lá naquela torre, olhando o que vinha de fora? E é justamente essa analogia que ele traz, meus irmãos. Em vez de ficar angustiado, em vez de ficar amargurado com Deus porque ele não tinha a resposta hoje, nós deveríamos fazer como Abacuque. Nós deveríamos seguir esse exemplo. Nós deveríamos ter essa decisão, que é aguardar o tempo de Deus. Abacuque sabia que Deus nos ama, sabia que Deus amava ele, sabia que Deus amava o seu povo. Nós devemos lembrar-nos sempre disso. Mesmo se nós entendemos o que está acontecendo hoje, mesmo nós não entendemos para onde Deus tem nos conduzido. Assim como Martinho Lutero dizia: eu não conheço os caminhos pelos quais o meu Senhor tem me conduzido, mas certamente eu conheço bem o meu guia. É esse o sentimento
Nós não sabemos por onde Deus tem nos levado. Nós não sabemos para o futuro, porque o futuro pertence ao Senhor. Mas nós conhecemos o nosso guia. Nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos que Ele é soberano, de que Ele é santo, de que Ele é perfeito, imutável. E que principalmente Ele nos ama. Nós sabemos que nosso Deus irá nos guardar, irá nos proteger e irá fazer com que nós saiamos melhores. Meus irmãos, mesmo que nós não entendamos hoje seus propósitos e não tenhamos a resposta para que tanto esperamos, fique na torre de vigia. Fique na torre de vigia e espere em Deus. Espere em Deus, porque certamente virá uma resposta. Talvez, mesmo que não nessa vida, na próxima, nós não seremos desamparados. O Senhor não nos destruirá. O Senhor não nos abandonará. Amém, meus irmãos? E partindo para a conclusão, eu queria brevemente citar algo que na teologia a gente chama de teodiceia. Teodiceia, o problema do mal. Que é basicamente um questionamento que é levantado e discutido ao longo de toda a história da igreja sobre o porquê que Deus é bom e soberano e mesmo assim o mal existe. Por que Deus é bom e não tolera absolutamente o mal e mesmo assim Ele permite que o mal exista? Esse questionamento foi levantado ao longo de toda a história da igreja, desde os pais da igreja, passando pela igreja medieval até os dias de hoje. Existem muitas respostas para essa pergunta, mas a resposta, uma das respostas que os reformados, que os cristãos evangélicos têm mais compreendido, primeiro, é que Deus não é o autor do mal. Deus não cria o mal. Não existe uma única passagem, você pode abrir a Bíblia de capa a capa e você não vai achar uma única passagem que atribua a autoria do mal a Deus. Deus, Ele odeia o pecado. Ele é perfeitamente bom. Por que Ele criaria o mal? Ele não criou. Algumas pessoas erroneamente atribuem Isaías 45, versículo 7, quando Isaías vai dizer, Deus cria o mal. Aí vão dizer, olha aí, vai dizendo, Deus cria o mal. Mas eles precisam entender que esse mal que Isaías estava falando não era um mal moral. Ou seja, não era o pecado, não era a injustiça. Esse mal era um mal calamidade. Era um mal flagelo, assim como os babilônicos estavam vindo. O mal que Deus cria é quando Deus conduz a história como uma represa que estoura e Ele conduz para onde a água vai. Ele cava o canal para onde a água vai ser transposta. E Ele encaminha e catalisa que esses problemas tenham um propósito final. Ele permite que o mal exista e Ele guia que esse mal cumpra um propósito que está debaixo de sua soberania. Mas, primeiramente e segundamente, meus irmãos, se Deus não é o autor do mal, quem é? O mal adentra o mundo por meio da liberdade. A responsabilidade total do mal é nossa. É dos seres livres e morais que Deus criou. Deus criou os anjos e criou os homens como seres dotados de vontade, como seres voltados de consciência, como seres voltados de responsabilidade. É por isso que Satanás deliberadamente revolta-se contra Deus. Ele voluntariamente, livremente, coloca-se em estado de rebelião contra Deus. Da mesma forma, Adão, Deus coloca o fruto do bem e do mal, e ele diz a Adão, se você comer desse fruto, certamente morrerás. E Adão, deliberadamente, voluntariamente, decide fazer o mal. E o mal adentra o mundo justamente porque Deus deu liberdade para seus seres individuais. Embora Deus seja soberano e que nada aconteça senão pelo qual Ele permita, senão que fuja da sua vontade, o que nós devemos entender é que nós escolhemos deliberadamente
fazer o mal. E é por isso que nós somos completamente responsáveis, nós enquanto sermos livres, nós, quando eu digo seres humanos, e nós escolhemos fazer deliberadamente o mal, e escolhemos deliberadamente se rebelar contra o nosso Criador. Terceiro ponto, meus irmãos. Se o mal entra por meio da liberdade, Deus permite o mal por enquanto. Atentem-se nisso. Deus permite o mal por enquanto. Deus tarda a sua ira. Seja para mostrar a seriedade do pecado, seja para punir os ímpios, seja para corrigir os seus filhos, sejam por outros propósitos que só Ele cabe saber. Ele permite que o mal exista nesse mundo com vários propósitos, como eu acabei de citar, mas que no final é encaminhar o mundo para a sua gloriosa redenção. Ele tem encaminhado a história antes para receber o seu Filho, quando Jesus vem, se encarna e vive no meio de nós uma vida perfeita, uma vida longe do mal, e Ele nos salva, mas também agora, o hoje, nos encaminha para o seu retorno glorioso, onde Ele voltará em meio às nuvens para definitivamente acabar com o mal. E é aí que a gente entra no quarto ponto, meus irmãos. Se Deus não é o autor do mal, e se o mal adentra o mundo por meio da liberdade, e por isso nós somos plenamente responsáveis, e que Deus permite o mal por enquanto, significa que o mal terá um fim. E essa é a nossa esperança, meus irmãos. Naquele grande dia, no dia do juízo, onde todo o mal, toda impiedade, toda injustiça serão punidos. Deus, por toda a eternidade, o próprio Deus intervirá na história, intervirá no curso do mundo e porá um fim. Assim como uma peça que está acontecendo e do nada as cortinas se fecham. Dessa forma, o Senhor dará um fim a essa história. O Senhor pessoalmente virá e toda a sua glória, e Ele irá acabar definitivamente com o mal. O lugar que Ele tem preparado para nós desde antes da eternidade é um lugar onde não existirá dor, onde não existirá sofrimento, onde só colheremos alegria e gozo eterno na presença do nosso Deus. Um lugar onde a criancinha poderá colocar a mão na boca do leão e o leão não irá morder. Um lugar onde Ele promete que enxugará toda a nossa lágrima. Esse é o lugar que Deus tem reservado a todos aqueles que nele esperam. Um lugar onde não haverá o mal e que o mal deixará de existir para toda a eternidade. Então, lembre-se disso, meus irmãos. Lembre-se de que o mal terá um fim. Mesmo que não entendamos o propósito final de Deus, usando o mal, usando o sofrimento, usando a tribulação e a provação, nós devemos confiar de que tudo coopera para o nosso bem, de que tudo podemos naquele que esperamos, de que Ele é o nosso Deus, e que Ele nos sustenta, e que Ele nos ama, e que Ele nos protege e nos guarda. Para concluir, finalmente, meus irmãos, eu queria trazer algumas reflexões, algumas aplicações de tudo isso que a gente viu hoje para nós. Primeiro, lembre-se que Deus é Senhor absoluto. Ele usa quem quer para o propósito que quiser. Assim como Ele usou uma mula para repreender, Ele usa ímpios. Ele usa calamidades, Ele usa o sofrimento, Ele usa a tribulação para nos provar, para nos aperfeiçoar. Porque assim como a gente vê lá em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5, a gente vai ver que Deus, assim como o Pai, Ele disciplina os seus filhos. E Ele ainda vai dizer, lá em Hebreus, que pai, vendo seu filho fazendo maldade, não irá discipliná-lo? Que pai é esse que ama e ignora o que o filho faz e não ensinam? E ele vai ainda dizer que se o pai não disciplina é porque nós não somos filhos, nós somos bastardos, nós não somos filhos legítimos. É isso que ele vai trazer lá no Hebreus. Ele vai dizer que um bom pai é aquele que vai disciplinar seu filho.
é aquele que quer trazer algum ensinamento, alguma correção, alguma orientação, trazer amadurecimento por parte através de disciplina, através de provação, através de tribulação. A gente vai ver ao longo de todo o Novo Testamento Paulo, Tiago, remetendo isso. Tiago vai trazer no capítulo 1 da sua carta que felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles que passam por diversas provações. Porque aqueles que passam por provações terão sua fé testada, terá sua fé provada. E uma vez aprovada, tem um caráter completo e com isso eles ganham esperança. Ou seja, quando a gente passa por meio da provação, quando a gente tem nossa fé aprovada, ela cresce. Nossa fé aumenta, nossa devoção, nosso amor é aperfeiçoado. E é por isso que Deus usa, no meio da dificuldade, no meio da calamidade, para que nos ensine. Segundo ponto é que, quando Deus permite o mal, é para a nossa edificação. Deus não tem o propósito de nos destruir, como a gente viu hoje. Deus não quer nos destruir. Deus não quer que nós passamos e nós definhamos. Pelo contrário, as suas disciplinas são meios pelos quais Deus demonstra amor. Amor e cuidado, nos corrigindo, nos ensinando, nos amadurecendo. Se não viessem essas provações, se o Senhor simplesmente nos deixasse acomodados em nossa mediocridade espiritual, se Deus não nos mandasse essas dificuldades para que nós nos achegássemos a Ele, nós não amadureceríamos. Nós nunca sairíamos, nós nunca deixaríamos de ser moleques na fé. Nós nunca deixaríamos de tomar leite espiritual. Porque nós nos acomodaríamos nesse estado. Nós muitas vezes esqueceríamos que nós precisamos nos achegar diante de Deus. Nós precisamos nos aperfeiçoar em nossas disciplinas espirituais. Nós devemos orar mais, jejuar mais. Nós devemos ler mais a Bíblia. Porque é isso que Deus espera de todo o seu povo. Terceiro ponto, para nós concluirmos, e o quarto. O terceiro ponto é que Deus não deixará o mal impune. Como a gente viu, toda a injustiça, todo o mal, inclusive os próprios ímpios, que Deus usa, encontrarão o seu fim. Assim como os babilônicos. Assim como os babilônicos, mesmo cumprindo esse propósito em seu tempo, eles foram punidos no final. Eles deixaram de existir. Eles foram destruídos da face da terra. Não existe mais babilônicos hoje. Porque Deus não deixará o mal impune. Amém, meus irmãos? Descansem nessa esperança. E por último, aprendam com o exemplo de Abacuque. Aprendam com o exemplo de Abacuque. Abacuque, ele lembrou quem era seu Deus. Um Deus eterno, um Deus imutável, o Deus do pacto, o Deus que nos chama de seu e um Deus eterno. Ele lembrou do seu Deus, ele não olhou para o problema, ele não focou na dificuldade, mas ele antes lembrou do Deus que ele tinha. Ele lembrou dos seus pactos e suas promessas, de que ele certamente não nos destruiria, mas que ele estava com algum propósito eterno, que mesmo Abacuque não encontrando a resposta para aquilo hoje, ele descansou em Deus. Ele orou e entregou diante dele suas angústias, dúvidas e ansiedades. E por último, ele esperou a resposta de Deus. Amém, meus irmãos? Que nesse momento você possa descansar em Deus. Lembrar de que Ele ama você. De que Ele, desde a fundação do mundo, propiciou um propósito eterno, pelo qual Ele conhece que nós passaríamos e Ele sabe o resultado que isso trará. Talvez nós não sabemos e nós não saberemos a resposta para essas perguntas hoje. Por que é que Deus permite que a pandemia venha sobre a igreja? Por que é que Ele permite que pessoas do nosso meio fiquem doentes? Por que é que Ele permite que muitas pessoas passem por crises? Talvez nós não saberemos a resposta hoje. Talvez nós não saberemos amanhã. Mas certamente Ele trará a resposta. O que cabe a nós é fazer como Abacuque. Primeiro lembrar de quem era Deus. Depois descansar nele. Porque certamente Ele nos livrará desse mal. Certamente Ele trará regozijo. Ele trará paz e Ele nos trará vitória. Mesmo que não nessa vida, certamente na próxima. O Senhor é o Deus soberano, é um Deus que nos ama e é um Deus que usa até o mal para nos fazer o bem. Esse é o Deus
que nós temos. Esse é o Deus que nós seguimos. E esse é o Deus que nós amamos. Amém? Santo Deus eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra aqui recebida. Que o Senhor venha a florescê-la em nossos corações, a trazer bons frutos. Que nós aprendamos a descansar em Ti, Pai. Que nós não nos permitas andar ansiosos por coisa alguma, Pai. Mas antes nos traz paz. Nos ensina a esperar em Ti. Porque nós sabemos que Tu és soberano. E que, mais que isso, o Senhor é soberano e nos ama. E certamente não quer o nosso mal. Que o Senhor continue nos dando esperança, enchendo o nosso coração de vigor, para que nós sejamos sustentados, meio em meio à crise, meio em meio à dor, meio em meio ao sofrimento, mesmo que não entendamos os propósitos que o Senhor tem hoje, nós sabemos que certamente são os melhores. Certamente é o bem que nós aguardamos em Deus. Assim como Jó não sabia porque estava passando por todos aqueles problemas, não sabia porque todas aquelas provações estavam vindo sobre ele. Nós devemos, assim como ele, confiar em Ti. Não olhar para os problemas, não olhar para as tribulações, Pai. Nos ensina a olhar para Ti, Pai. Nos conforma segundo a Tua vontade, nos dá ânimo e nos ensina a esperar pacientemente pela Tua resposta. Que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor continue sustentando a igreja, nos alimentando com a Tua palavra, nos enchendo com o Teu Espírito e que o Senhor continue soberano sobre nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar cada família que está nos ouvindo nesse momento e que a Tua paz venha a reinar a todo momento em nossos corações. Abençoa, Pai, livra-nos de todo mal e que mesmo que passamos por ele, que o Senhor nos sustente e nos guarde. Continua sendo nosso Deus soberano, continue nos alimentando e que a Tua vontade seja sempre feita. Que não a nossa, mas a Tua vontade venha sempre a prevalecer. Essa é a oração, Pai, que nós fazemos. Já gratos por tudo, já sabendo que temos a certeza que Tu estás conosco. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Essa é a oração que fazemos. Amém.